Boa noite a todos, como estão vocês? Estamos de volta com as entrevistas, eu ainda estou um pouquinho resfriado, mas assim vamos nós, pessoal. Como estão vocês? Tudo certo? Animados para a entrevista de hoje com o Felipe Sabará. Eu não vou apresentar o Felipe Sabará agora, eu vou deixar para ele se apresentar. Se ele chegar aqui, já deve estar entrando, acabei de falar com ele. Mas enfim, pessoal, segunda-feira, quase que eu li sábado. Então, começando a semana, vamos começar a semana bem com uma entrevista, vai ser bem divertido. O Felipe já deve estar entrando, já tenho aqui as perguntas que eu vou fazer ao Felipe. Eu tô animado, vai ser legal, vai ser bem divertido. O Felipe já foi até candidato à Prefeitura de São Paulo, vamos falar sobre isso também. Mas enfim, ele já tá chegando aí. Por isso, vamos esperar. Vocês já devem ter percebido que eu estou um pouquinho resfriado. Foi uma semana inteira resfriado, mas estou melhorando. Ok. Felipe, acabei de mandar mensagem pra ele. Já deve estar aí no Instagram. Então tá. Tudo pronto. Vai ser divertido. E aí, como estão vocês? O que vocês têm visto interessante? Não vou conseguir deixar esse lugar quieto enquanto o Felipe não chegar. Eu preciso falar de alguma coisa. Senão a gente vai ficar nesse clima aqui de cemitério. Cemitério, na verdade. A gente vai ficar aqui nesse cemitério até durante alguns minutos. Eu vou ficar calado. Então tá. Então deixa eu ver aqui alguma coisa de interessante que tenha acontecido no mundo da política. Não tem acontecido nada de gigantesco, nada de bizarro, mas uma coisa que... Aqui, Felipe chegou. Depois eu também posso fazer uma live comentando notícias da política. Mas enfim, hoje a entrevista, hoje vai ser divertido. Hoje vai ser um negócio mais animado. Então vamos lá, vou chamar aqui o Felipe. Valendo. E pronto, convite enviado. Conseguimos. E aí, meu caro, como é que E você aí, tá? tudo bem, você? Tudo bem? Pô, super prazer falar com você. Olha, Felipe, eu já queria que você começasse se apresentando pra gente aqui. Quem é você? Com o que você trabalha? O que você faz? Nos conte. Eita, meu celular já começou caindo, já começamos bem aqui. Ok, consegui arrumar aqui. Certinho. Tudo certo, hein? Tudo certo. Bom, meu nome é Felipe Sabará, tenho 38 anos, sou aqui de São Paulo, nasci aqui na capital de São Paulo. Eu sou empresário, eu costumo dizer que eu sou um transformador, um empreendedor transformador. Basicamente, eu digo isso porque os meus negócios todos visam geração de impacto social e ecológico, né, que o pessoal fala em ambiental, positivo, né? E, embora eu seja uma pessoa de direita, geralmente uma pessoa de direita, o pessoal fala, mas como é que você faz trabalho social e faz empresa que tem impacto ambiental sendo de direita? Pois é. Então, eu sou um empresário de direita de São Paulo que faço impacto socioambiental. Então, eu sou sócio de uma empresa que gera lixo e energia elétrica. Eu sou sócio de uma empresa que transforma alimentos in natura em alimentos saudáveis industrializados para democratizar a alimentação saudável das pessoas. E eu tenho uma empresa que negocia e trada crédito de carbono. Além disso, eu tenho um instituto que eu fundei chamado ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, que acolhe pessoas das ruas e a gente transforma terrenos baldios da cidade em hortas urbanas, coloca as pessoas que foram acolhidas das ruas para trabalhar nesses terrenos e paga salário para elas saírem das ruas e terem a sua própria casa, a sua própria moradia. Então, eu sou um misto de empresário com também filantropo por causa do Instituto. Nos últimos anos, eu tive uma experiência pública também. Eu fui secretário de Desenvolvimento Social aqui de São Paulo, fui presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo e fui candidato a prefeito de São Paulo em 2020 também aqui em São Paulo. Então, tive essa experiência pública como secretário e como candidato e hoje estou de volta para o setor privado nas empresas e no Instituto e ajudando também um pouco do setor público. Tenho apoiado o pré-candidato a governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que na minha visão é a melhor opção aqui para o estado de São Paulo. Então, resumindo, é isso, o que eu faço hoje, né?
Entendi. E você conhece o MST do Boulos? Olha, Movimento. eu tive uma experiência muito triste, muito feia, muito ruim com o MST do Boulos. Aliás, queria te parabenizar, piloto, por você, com a idade que tem, né, e com as influências que você provavelmente deve estar sofrendo com a sua idade, não ter sucumbido às promessas fajutas, falsas de um mundo cor-de-rosa do Boulos e da turminha do PSOL e de esquerda. Porque essa nova geração, por ser É. bem intencionada e por querer o bem do planeta e das pessoas, acaba caindo numa conversinha. Então, a minha experiência com o MST e o MTST, que é a parte, o braço urbano, né, desse grupo, foi horrível. Por exemplo, em 2018, quando caiu um prédio aqui no centro da cidade de São Paulo e ficaram 400 famílias desabrigadas, o Boulos e o MTST foi lá explorar essas pessoas e oferecer uma série de bolsas e uma série de condições para aquelas pessoas invadirem novos prédios e depois cobrando salário e aluguel dessas pessoas, né? Então, tive uma experiência horrível com o MTST e com o MST também no governo do estado e com o próprio Boulos no debate da Band, quando eu fui candidato a prefeito, eu debati com o Boulos. E aí eu perguntei para ele o que ele já tinha feito de bom para a periferia e para os mais pobres. E aí ele começou a falar de um monte de ideia, um monte de coisa. Eu falei, tá, Boulos, mas e de prático o que você fez? E aí ele ficou gaguejando lá. Então, MST, MTST, Boulos, PSOL, PCdoB, PT, falácia. Se você que é jovem, está acreditando nessas conversinhas, vocês precisam conhecer os projetos bons socioambientais de direita, que de fato melhoram a vida das pessoas. Sim. E na sua visão, qual é o maior problema do MST, do MTST? Qual é o maior problema desse Olha, movimento? o maior problema do MST e do MPST é o problema de terras e o problema de moradia. Porque qual que é o problema desse pessoal? Eles exploram uma pauta que é real, uma pauta que é verdadeira, que é a questão de que existe sim uma falta de moradia e falta de desenvolvimento de uma reforma agrária decente no Brasil, que é diferente de invasão de terra, invasão de prédio vazio, né? As coisas não funcionam assim. A gente acredita em propriedade privada, a gente acredita em direitos individuais, que as pessoas têm as suas coisas, as suas posses. E aí é muito irônico, porque é justamente esse pessoalzinho que mais critica, que mais gosta de dinheiro, de andar com carro importado e o blá 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 que a gente sempre vê. Os iPhones mais modernos sempre estão com esse pessoalzinho da esquerda caviar. Mas para mim, o grande problema, que é muito feio isso, é explorar a necessidade com outro problema. Ou seja, você está pegando quem precisa de moradia e explorando essa pessoa com mentiras. Para mim, isso é muito feio, é muito triste fazer isso. E você acha que hoje em dia os jovens são tomados por essas ideologias, por essas pessoas, Boulos, Manuela Dávila e etc? Como é Muito. que... Eu tive uma experiência muito ruim palestrando em universidades, né? Então, Opa, imagina que eu tenho hoje em São Paulo 7 unidades da horta social urbana, que transforma terreno baldio em horta urbana e coloca morador de rua para trabalhar. E aí as universidades me chamam para palestrar. Aí eu vou começar a contar a história. Aí vem uma professora ou professora, né? Ou algum ativista de esquerda e começa a gritar dizendo que eu estou explorando a mão de obra da população de rua porque eu estou dando emprego para pessoas que estão trabalhando nessas hortas. E aí você começa a explicar, e aí quando os alunos começam a se engajar e entender essa verdade, aí que esse pessoal fica mais agressivo mesmo, né? Então, assim, infelizmente, a juventude cai nessa conversa, porque é uma conversa bonita. Você chegar e falar assim, olha, como é feio o capitalismo, que tem um monte de prédio vazio no centro da cidade de São Paulo, e enquanto isso tem um monte de gente na rua. Sim, claro que é um problema, mas a resolução para esse problema não é pegar quem está na rua e colocar num prédio invadido. Não é assim, né? Porque esse prédio depois vai pegar fogo, esse prédio vai cair, etc. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre peguei pessoas que estavam em situação vulnerável e comecei a capacitar e dar emprego para essas pessoas. Enquanto isso, está o Boulos explorando essas pessoas junto com esses movimentos. Agora, a história é muito bonitinha, porque para quem está no sofá de casa, jogando seu videogame, ou numa sala de aula, escutando um professor de história que está contando uma história maravilhosa,
Fala assim, nossa, o capitalismo malvado está com um monte de prédio vazio, enquanto isso tem gente morando na rua. Mas a solução não é criar uma solução com um problema. Né? Exato. Você não pode invadir a propriedade privada dos outros e achar que isso é uma resolução de problema. Entendi. E você tinha comentado sobre o Boulos. Em algum momento você já conversou com ele fora das câmeras? Eu já conversei com ele fora das câmeras. Ele é um cara engraçado, porque quando eu cheguei no debate, por exemplo, é engraçado, eu cheguei no debate da Band e ele tava fazendo polichinelo. Sabe assim? Você fica pulando e fazendo assim. Aí eu falei, pô, Boulos, por que você tá fazendo polichinelo? Ele falou, Sabará, isso aqui é um circo. Só que é um circo, eu tô me aquecendo pro circo. Eu nunca vou esquecer essa fala. Então, ali fora das câmeras, ele não é um cara que fica criando essas polêmicas, porque na verdade ele é um personagem, né? O pai do Boulos é um médico de classe média alta que trabalha no governo do estado, né? Ele trabalha em hospital que tem parceria público-privado e estava, inclusive, até outro dia trabalhando no centro de contingência do Covid no governo do estado de São Paulo. Então, ele vem de uma classe média alta, ele vem disso e ele vende uma história diferente dessa. Então ele fala que ele mora no Campo Limpo e que ele tem um Ford Fiesta, um Ford Ka, sei lá, de 15 mil reais e que ele sofre a dor dos mais pobres. Na verdade, isso é uma grande falácia, porque você encobre os verdadeiros problemas quando você faz isso e não oferece verdadeiras soluções, né? Então, assim, é meio patético, porque ele não é esse cara, entendeu? Ele é um cara até cordial. Você conversa com ele, ele tá ali. Agora, quando ligam as câmeras e quando a coisa vira esse circo que ele falou, ele se transforma e começa a falar que vai ajudar e não sei o quê, e é tudo mentira. Né? E o que você acha dele agora? O que você acha do Guilherme Boulos? Então, eu acho que ele é uma pessoa triste. Eu colocaria dessa forma, porque ninguém que vive uma mentira, no longo prazo, na minha opinião, é feliz. Porque, no fundo, muita gente necessitada vai atrás dele e do pessoal desses movimentos para pedir ajuda. Aí imagina que você vira para essas pessoas que estão pedindo ajuda e vende uma grande solução mentirosa. Não dá para uma pessoa dessa ser feliz, entendeu? Porque você vai acumulando mentira em cima da outra e você vai escutando a necessidade das pessoas, entendeu? Então, eu já vi, quando caiu o prédio aqui no Largo do Paissandu, eu fui o responsável por acolher as 400 famílias que estavam lá. De madrugada, sabe quem apareceu lá? O Boulos. Aqui, o grande amigo nosso aqui, o Michael Sullivan, aqui eu queria mandar um abraço para ele, ele chamou de Boboulos. Realmente, é Boboulos. Mas sabe quem o Boulos está enganando mais mesmo? A si mesmo. Então, quando você pergunta o que eu acho dele, eu acho que ele é uma pessoa triste, porque na verdade ele vive uma mentira. O pai dele é rico, ele tem dinheiro e ele vive uma mentira. Então, eu acho que ele é uma pessoa triste. E ele faz isso só por voto, será? Eu acho que não é só por voto, é para angariar apoio e militância para o grupo de esquerda, vamos dizer assim, caviar, né? Então, você pega aqui em São Paulo, por exemplo, onde ele teve voto na última eleição, foi, ironicamente, não foi na periferia, não foi na favela. Foi em Pinheiros, foi na Vila Madalena, foi aqui nos Jardins, entendeu? Nos bairros onde existe mais recurso financeiro, onde a juventude está caindo mais nessa falácia. Porque são um bando de desocupados que não tem problema para resolver, que caem na conversinha do Boulos. Então, na verdade, não é só pelo voto em si. Obviamente que ele busca voto, mas ele busca angariar apoiadores para esse lado falacioso de esquerda, dessa esquerda caviar, que é o que, na verdade, o PSOL representa, né? O PSOL, o PCdoB, o PT. Tentam dar soluções fáceis para as pessoas, na maior parte das vezes, né? É isso, na verdade, é uma historinha da carochinha, né? Então, assim, quem não gosta de uma historinha bonitinha? Pô, eu adoro história bonitinha, né? Quem não gosta de assistir Netflix e ver a história com final feliz, entendeu? Agora, você chega e fala o seguinte, a grande resolução para a pobreza e para as pessoas, né? Faz aquelas caretas dele, aquelas pessoas que vivem nas ruas, é a gente pegar esses prédios vazios de São Paulo e colocar pessoas para morar lá. Essa não é uma solução, porque ela não é verdadeira. Existem donos desses prédios. Agora, óbvio que tem coisa que o Boulos fala
que é verdade. Então ele pega o meia-verdade com todas as mentiras e essa meia-verdade, ela meio que dá uma limpadinha na história ruim que ele conta, entendeu? Então, a pessoa vai estudar, ela chega na terceira linha do que ele está falando. Não, mas ele falou isso aqui, é verdade. Existem prédios vazios no centro da cidade. É verdade. Mas não quer dizer que invadir esses prédios é a solução. E assim, então os movimentos do Boulos realmente invadem as terras? Como é que funciona isso? Então, o MST, que é agrário, né, que é um movimento rural, é um movimento que, em tese, busca democratizar, né, e trazer, vamos dizer assim, equidade para que terras que estão desocupadas e improdutivas sejam destinadas para pessoas que estão hoje sem moradia e sem terra para trabalhar. Então, se você olha para o campo, realmente existem pessoas que estão sem terra para trabalhar e existem fazendas e terras públicas e privadas improdutivas. Agora, não é invadindo terra privada e pública improdutiva que você resolve o problema da falta de terra. Existem formas de você construir isso democraticamente para que as pessoas tenham direito a receber essas terras. O maior governo, o governo que mais cedeu terra e mais cedeu título de propriedade privada e título de propriedade para pessoas vulneráveis foi o governo Bolsonaro. Por incrível que ironicamente. Então, a maior reforma agrária já feita, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, está acontecendo agora em 2022. Né? Foram centenas de milhares de títulos de propriedade dadas para pessoas, tanto que essas pessoas estão derrubando as placas do MST. Não sei se você já viu esses vídeos, mas depois eu posso até compartilhar com você. Eu tenho os vídeos de pessoas que eram vinculadas ao MST, que é o movimento, né, rural em prol de terras, que está falando obrigado Bolsonaro. Né? Então, por que isso? Porque antes o PT, o PSOL, esses caras ficavam prometendo as terras e armando essa população com pedaço de pau, com até espingarda e tal. Esses caras invadiam terra para ficar puxando terra de gente privada que está trabalhando. Eu tenho 2 ou 3 amigos que já tiveram terras invadidas que nunca mais foram desocupadas por essas pessoas. E você acha que elas estão produzindo lá? Elas estão produzindo nada. Elas invadiram e estão ali reivindicando agora que o governo pague, inclusive, bolsa para elas. Ou seja, não era a terra que elas queriam para produzir? Por que não estão produzindo? Agora, tem um negócio que a direita não sabe, que eu sei porque eu me envolvo com essas questões, é que existe membros do MST que depois que receberam terras por causa dessa guerra de pedir terra, começaram a produzir. Agora, o irônico é que esses caras saíram do MST, porque de fato eles começaram a querer trabalhar. Entendeu? E aí o MST virou inimigo de ex-membros do MST que ganharam as terras e começaram a produzir. Então, óbvio que tem gente boa que acaba entrando dentro desses movimentos aí de gaiato, né? E sendo enganados. É a mesma coisa que religião, vai. Eu sou protestante, eu frequento igreja protestante, né? Então, eu venho de origem batista. Tem muita gente que às vezes entra numa igreja e acha que o pastor vai resolver todos os problemas dele e dá todo o dinheiro para o pastor e começa a dar o dízimo, a oferta e não sei o que, e vende a carro. É a mesma coisa, entendeu? As pessoas... Tem gente boa que entra dentro da igreja e é enganada por pastores? Tem. Tem gente boa que é enganada por padre? Tem. Tem gente boa que é enganada pelo MST? Tem. Agora, o MTST, na minha opinião, é pior que o MST. Porque é o seguinte, existe um movimento no Brasil chamado o movimento de êxodo rural. As pessoas saíram do rural e foram para a cidade. Hoje, 87% das pessoas do Brasil já moram no urbano. E aí, o que acontece? Esse pessoal que está morando no urbano, que deveria estar trabalhando, se capacitando, e a sociedade deveria estar fomentando isso, vem um Boulos, que na verdade é um playboy, né? Ele vem classe média alta, e começa a prometer como solução invasão de propriedade privada. E aí esse pessoal nunca vai sair da pobreza porque eles ficam sendo manipulados. Agora, quem mais captou recursos, olha que irônico, quem mais captou recursos para plantio e produção na Bolsa de Valores no ano de 2020 foi o MST. O MST abriu um fundo.
Na B3, que o MST agora invadiu a B3, né? Picharam tudo de vermelho Ah, lá por causa do negócio do touro de ouro. Você deve ter visto. Exatamente esse grupinho foi quem abriu um fundo e captou mais de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais para fazer produção rural. Ou seja, os caras são contra o capitalismo até o capítulo 2, né? pois é. E esses movimentos são todos coletivistas, MST, MTST. E você acha que os movimentos coletivistas causam danos à sociedade? Olha, na verdade é o seguinte, né? Quando você trabalha em prol do coletivo, mas você valoriza o indivíduo, eu acho que não é ruim, Certo. né? Eu acho que, por exemplo, você mora num condomínio de prédio, você tem que respeitar o coletivo. Você não está sozinho. Sim. Você tem vizinhos, né? Você tem outras pessoas morando ali onde você está. Agora, você não pode trabalhar o coletivismo, o coletivo, né? O coletivismo, tudo que é ismo corre risco, né? É o Uhum. petismo, é o jornalismo, é o coletivismo, tem que tomar cuidado com ismos, né? É. Mas mesmo assim, você pode falar, você pode valorizar o coletivo sem negar o individualismo, vai falando do ismo de novo, Tá. entendeu? Eu acho que aí você equilibra coletivismo com individualismo. Porque aí você pega a pessoa que está ali, vamos falar de um condomínio, por exemplo. Pô, você vai valorizar a ideia, a vontade, as ideias e vontades das pessoas que estão ali naquele coletivo, mas você não pode ignorar o indivíduo. Então, o problema desses movimentos coletivistas é que eles ignoram o fato de que as pessoas são diferentes e eles não querem que as pessoas sejam diferentes. Ou seja, justamente esse pessoal que prega a diversidade quer que todo mundo seja igual, né? E aí eu concordo que, na verdade, você pode trabalhar como coletivo para transformar ou seja, a pessoa nasce e tem oportunidades mais parecidas, mais equitativas, vamos dizer assim, né? A equidade é diferente de igualdade, né? Ou seja, você poder ter saídas mais parecidas. Uma pessoa que nasce numa favela, sem saneamento, sem energia elétrica, sem alimentação, sem nutrição, óbvio que ela vai ter mais dificuldade de aprendizado, né? E de se dar bem na vida do que alguém que nasceu com estrutura, certo? Agora, Uhum. se você traz estruturas de saída mais equitativas, você vai dar essa possibilidade, você não quer dizer que você vai querer que o fim, né, que em inglês os caras chamam de outcome, de output, ou seja, o resultado não vai ser o mesmo. Porque tem gente que quer trabalhar mais, tem gente que quer trabalhar menos. Tem gente Uhum. que tem mais talento, gente que tem menos talento. Tem gente que quer ser rico, tem gente que não quer ser rico. Às vezes o cara só quer viver uma vida tranquila, né? E aí, poxa, o cara que trabalhou pra caramba, que quer ser rico, que foi atrás, ele vai ter igual o outro. Então, esse negócio de você querer normalizar no sentido de deixar todo mundo igual é um mal do coletivismo. Então, se eu fosse te falar assim, pô, o coletivismo é ruim, não necessariamente, desde que o indivíduo seja respeitado, desde que a Sim. individualidade das pessoas e talentos seja respeitado. Agora, você querer colocar todo mundo como igual em prol de um coletivo é doença. Você vai matar as pessoas, né? Pois é. Então, a igualdade social, o que você acha da igualdade social? É possível? Seria algo bom? Não é bom, porque a igualdade social ela gera pobreza literalmente. Vamos falar da natureza, né? Eu gosto muito de citar a natureza, porque a natureza ela é a fonte de tudo. A Bíblia fala que a natureza reflete a divindade de Deus, né? Ou seja, quando você olha para a natureza, você vê Deus. Não quer dizer que a natureza é Deus, são coisas diferentes. Deus é o criador da natureza. Eu não estou substituindo a natureza e chamando a natureza de divindade. É o contrário. A divindade é Deus. Mas a divindade, Deus criou a natureza e é um reflexo dele o que está na natureza. Quando você olha para essa natureza, que é um reflexo de Deus, você vê o quê? Quando você olha para uma floresta, você vê só uma espécie numa floresta? Não, Você vê várias. várias espécies. Por que são tantas espécies? Porque a diversidade de espécies gera a riqueza e a abundância em carbono, em nitrogênio e uma série de substâncias e mecanismos sistêmicos que geram uma abundância de uma floresta, né? Agora, quando você pega e você quer ter uma igualdade social, ou seja, você quer todo mundo igual, né? Isso que é o que o comunismo prega, você está matando justamente a abundância. Você está indo contra a natureza divina, porque Deus criou pessoas diferentes. Um fala melhor, o outro fala pior,
né? Um tem mais facilidade para matemática, outro menos, outro mais para artes, o outro menos. Se você vai fazer uma igualdade para todo mundo. Agora, quando você vai para a origem do que essa defesa, na verdade, traz, eu não acho que ela é de toda mal. E se você olhar para prestar atenção, piloto, toda ditadura, todo domínio ditatorial, ele vem com uma proposta bonita. Certo. Então, você fala assim, igualdade social, na sua definição de desenvolver oportunidades para que todas as pessoas tenham uma saída melhor, uma saída mais parecida, é ruim? Não. Agora, não é isso que a defesa da igualdade social pela esquerda prega. Na verdade, acabar com o seu individualismo, com a sua individualidade, com aquilo que você pode trazer para o mundo, que só você tem de único. E aí isso é muito danoso. Sim, entendi. E agora, voltando a falar sobre MST, movimentos coletivistas, MST, MTST. Qual a diferença desses dois movimentos? Do MST e do MTST? Qual a diferença? Então, o MST ele é um movimento, supostamente, que defende oportunidade de terras para pessoas que queiram produzir. Então, ou seja, vai pegar terras que estão improdutivas e vai fazer lá um trabalho para que pessoas que queiram produzir tenham acesso à terra. Então, é rural. O MTST é mais urbano. Então, é um movimento que supostamente é o movimento do sem terra aqui, do sem teto, que é o MTST urbano, ele visa promover, entre aspas, oportunidade de moradia para quem não tem moradia, né? Então, eu vi um comentário aqui, MST é coisa de vagabundo. Sim, é verdade. MST é coisa de vagabundo e MTST também. Quem é o vagabundo dessa história? Na verdade, é quem está enganando as pessoas. Porque eu conheço gente de bem que mora longe pra caramba e trabalha, né, como, por exemplo, empregada doméstica, e aí tem que pegar várias conduções, 3, 4, 5, às vezes até 7 horas por dia no transporte público, né, de ônibus e metrô e trem. E aí, para eles, é oferecido um aluguel num prédio invadido para a pessoa morar mais perto de casa. Aí essa pessoa cai nisso e paga um aluguel mais caro, muitas vezes, do que o aluguel formal, né? Então, se esses movimentos, piloto, fossem dedicados a, de fato, resolver o problema, e aí vou citar um outro exemplo que você vai gostar, por exemplo, o Lula. Tá? Tenho até dificuldade de falar essa palavra porque é uma palavra muito feia, né? Lula é um negócio que, assim, porra, eu gosto de comer lula, né? No sentido de comida japonesa e tal, você pede a lula. Mas hoje em dia falar lula fica difícil, né? Porque, enfim. Mas o Lula, quando ele saiu do segundo mandato dele, o Obama, que é um cara que eu não gosto, mas ele era, na época, o presidente dos Estados Unidos, ele virou e falou o seguinte: o Lula é o cara. Ele falou isso. Ele falou do Lula. Depois ele falou, puta, errei, caramba, né? Não vi direito e tal. Agora, se o Lula tivesse feito assim com o dedo, na época que ele saiu, que ele estava com a popularidade lá em cima, tanto que ele elegeu o poste que a Dilma 2 vezes, né? Se o Lula tivesse feito assim, ele captava bilhões de dólares, para não dizer trilhões de dólares, para resolver a fome do Brasil no Nordeste. Por que que o Lula, quando saiu do governo, não foi resolver o problema da fome no Nordeste? Por que o Lula não foi fazer isso? Porque não faz parte dessas pessoas resolverem o problema. Eles se alimentam do problema. Isso é muito triste, porque tem gente precisando que cai nessa conversinha, que chama o pai de Lula dos pobres. O Lula de pai dos pobres. E o Lula dos pobres. É inacreditável. Só que são pessoas sinceras. Eu conheço gente, minha família tem uma fundação lá no sertão do Nordeste. Você chega lá, tem gente que chora quando ouve falar do Lula, porque fala, o Lula é meu pai, ele é o pai dos pobres. E esse cara miserável, passando fome, esse cara que o Lula falou que tirou da pobreza, né? Que eu não vi foto de ninguém que o Lula tirou da pobreza até hoje, né? Porque não tirou, né? É mentira. Então, o que acontece, né? Tanto o MST, que é rural, que não está resolvendo, quanto o MTST, eles são falsas promessas de resolver problemas reais, porque os problemas existem e é por isso que os jovens caem na conversa, porque o problema existe. Então, olha só, Marina Silva. A Marina Silva teve uma época que eu caí na conversinha
senhora, né, para não falar outra coisa. Ela veio dizendo que ela queria construir no país o desenvolvimento sustentável, ou seja, ela ia pegar o capital e ajudar o capital a desenvolver renda, negócios, tecnologia para a floresta amazônica, e aí com isso o Brasil ia se tornar uma potência ambiental. O que ela fez? Nada. Aí ela foi ministra. Quando ela saiu, piloto, quando ela saiu do ministério, a Marina Silva, eu nunca vou esquecer. Eu estava na Europa, na Alemanha, num evento de meio ambiente, e eu vi a Marina Silva chegar lá. Ela foi aplaudida de pé, tá? Porque na época ela era ex-ministra do meio ambiente. Se a Marina tivesse feito assim, com o dedo, e pegado o Instituto Marina Silva, ela teria captado milhões, para não dizer bilhões de dólares, para resolver o problema do desmatamento da Amazônia. Por que é que o Lula não resolveu a fome do Nordeste, na pessoa física, quando ele saiu do poder? E por que que a Marina não faz nada no ambiental depois que ela deixou de ser ministra? Porque não é vocação desse pessoal fazer isso, né? E aí, com todo, guardado todas as proporções, eu não fui ministro ainda, tudo mais, fui secretário aqui, eu sempre cuidei de morador de rua e dei emprego para eles. Fui secretário, eu continuei fazendo isso. Fui secretário estadual, continuei fazendo isso. Fui prefeito, propus isso. Eu saí da política e continuo fazendo isso. Então, as pessoas íntegras, as pessoas... O que quer dizer íntegra? É de integralidade, você ser a mesma pessoa o tempo todo. Se você tem um propósito na sua vida, né, e a política ela deveria ser um lugar de serviço, as pessoas deviam ser servidoras públicas. Se você é um servidor, coisa que o Lula não é, né? Nem a Marina, e você estaria resolvendo. Então, respondendo de novo o que você está falando sobre MST e MTST, se essas pessoas de movimentos com temas legítimos, porque é legítimo você brigar por terra para as pessoas, é legítimo você buscar moradia para as pessoas que estão na rua, mas eles pegam temas legítimos, com pessoas pobres legítimas, e criam uma mentira no meio e vendem isso para a juventude. E é a juventude que está votando nesses caras, meu. Pois é. Como que será que o Lula engana tanta gente? Por que será que as pessoas acreditam que o Lula nunca roubou o país? Como é que ele consegue isso? Então, primeiro que a memória do brasileiro, a memória do ser humano, tende a ser curta quando você quer, né? Sim. Então, o que acontece, né? Essa história, né? Essa conversinha de vender facilidade, né? Ela atrai o ser humano porque nós gostamos de notícia boa. Ninguém gosta de notícia ruim. Aí tem um cara que fala o seguinte: vamos botar picanha na mesa do brasileiro. Vamos botar picanha na mesa do brasileiro. Pô, quem não quer uma picanha ali, ó? Uma picanhazinha gostosa, suculenta ali em cima da mesa. Quem que não quer, entendeu? Aí ele pega, sobe, a inflação tá na lua por causa da guerra, por causa da pandemia, por causa do fique em casa que a própria esquerda promoveu. Aí o cara que promoveu isso vai lá e fala assim: vamos botar picanha na mesa do brasileiro. Aí, óbvio que, pô, você não quer picanha? Eu quero, né? Então, a gente gosta de notícia boa, de historinha boa. Estão falando aqui do bom pão com mortadela. A gente gosta de coisinha fácil. O ser humano é assim, né? Então, por que o Lula ele tem tanta adesão? Porque ele vai lá e fala um monte de coisa bonitinha que é fora da realidade, entendeu? E aí as pessoas acabam caindo nessa, mas é tudo mentira. Sim. E o que você acha desse negócio do fica em casa, que a esquerda promoveu e agora tá culpando a inflação? Agora tá falando que o Bolsonaro é culpado pela inflação. O que você acha disso? Não, é patético, né? É patético. Para mim, eu sempre trabalhei com favela, comunidade carente, população de rua. Quando começou o Fique em Casa, eu fui para as redes falar, gente, e postei uma foto da galera nos condomínios, né? Tipo um desenho, e a galera passando fome, falando: não dá para ficar em casa no barraco, meu. Não tem condição, transporte público lotado. Eu fui cancelado nas redes sociais porque eu falei isso, porque eu falei a verdade, né? Você vai lá e fala a verdade, hoje você é cancelado. Então, o Fique em Casa é a maior balela. A própria OMS, a própria ONU já falou, condenou o Fique em Casa, já mostrou que lockdown não funcionou. Não existe guerra, não existe pandemia, não existe nada na história da humanidade, nenhum tipo de enfrentamento que alguém fez na história da humanidade que foi em casa. Você não enfrenta um inimigo, um monstro na rua ficando em casa. Não existe isso. Ainda mais essas ações horizontais, né? Verticalizadas, na verdade, que o pessoal fez, de fechar um monte de cidades que nem tinham tido casos. No interior de São Paulo, aqui, por exemplo,
Eu me lembro que tinha algumas cidades que eu visitei durante a pandemia que não tinha tido nenhum caso e estavam fechadas. Comércio quebrando, as pessoas perdendo seu emprego. E agora, a inflação na lua e o poder de compra das pessoas lá embaixo. E aí vem a própria esquerda que promoveu isso, dizendo que a culpa é do Bozo. É inacreditável. Sendo que o cara foi o único que teve coragem de ficar todo dia falando: não, fique em casa, vai trabalhar, liberdade, não dá para ver a economia depois. Faz aí, ó. Quantas vezes você escutou o Bolsonaro falar isso, piloto? Várias. Assim, Muitas. inúmeras, entendeu? E aí o pessoalzinho do Fica em Casa agora tá reclamando da inflação. Que eles que promoveram. Isso pra ver. Mas é sempre assim, né? O pessoal da cultura... Eu sou músico, tá? Eu sou músico... Não sou profissional músico, mas eu toco desde os meus 5 anos. Eu adoro cultura. Eu adoro arte. Também sou artista plástico, sei fazer lá escultura, essa coisa, já fiz curso disso daí, bastante. Cultura é maravilhoso. O que vai lá, o que o Mário Frias fez lá, o secretário lá de cultura? Ele limitou o cachê dos artistas a R$ 7.000. Para quê? Para fomentar vários artistas pequenos com R$ 7.000 e não poucos com milhões. Pô, não é isso que a esquerda defende? Não é democratização Pois da é. cultura? Aí quando não é o artista deles, os caras entram nesse mimimi, entendeu? Então, assim, e o mais triste é que o pessoal da juventude, da sua idade, até mais velho, acredita nisso e fica: nossa, o desmonte da cultura, é o retrocesso, e sempre umas palavrinhas assim, né? Eles tentam usar essas palavrinhas bonitas para tentar pegar também o pessoal, né? Que ainda tá em cima do muro. É o que a esquerda sabe fazer. Eles pegam as pessoas que estão em cima do muro. É bizarro isso. Agora, você é uma pessoa muito impressionante, né? Eu te acompanho já há algum tempo. E me conta assim, desculpa, eu sei que você que está me Não, entrevistando hoje, pode falar. mas como tem bastante seguidor meu aqui também que está acompanhando, e depois eu até quero colocar a live aqui no meu feed, Eu te mando. como é que você entrou para essa de se engajar politicamente? Olha, Como é que você não caiu na historinha da esquerda? Que é isso que eu queria saber, né? Até aí, para ter uma vacina, já que o pessoal gosta tanto de vacina, qual que é a vacina que a gente pode colocar, né, do seu anticorpo, daquilo que você criou aí para a gente, proteger a infância da esquerda? olha, sinceramente, a vacina, entre aspas, é ter alguém que te mostre pelo menos o outro lado. Essa seria a vacina, porque a pessoa que já tá lá vendo só o lado da esquerda, por exemplo, essa pessoa acabou. Essa pessoa ali pode ficar ali para sempre. Mas se tiver alguém para ajudar, é mais fácil dela sair e ver o outro lado. Porque hoje em dia os jovens estão cegos. Estão todos cegos, só vendo lá o lado da esquerda, por exemplo. Eu já, quando eu segui o Felipe Neto, eu era também de esquerda, anti-Bolsonaro. Sério? Uhum. Uma Conta época isso. Uma época sombria eu seguia o Felipe Neto, fiquei lá um tempo seguindo ele, repetia o que ele falava, porque o Ô, Felipe louco. Neto também nunca mostrou o outro lado. Era só o ladinho dele, né? Então, a vacina, o remédio pra mim disso foi ter alguém, que foi meu pai, que pelo menos me mostrou o outro lado. E assim, as pessoas falam: ah, você é uma criança doutrinada. Não, eu só tive alguém que quis me mostrar o outro lado. E eu acho que foi isso que me ajudou a ver esse lado. Mas você, porque geralmente quando o pai fala para o adolescente, você tem 13 anos, né? Isso. Geralmente quando o pai fala para o teenager, porque você é 13, então você já é adolescente. Isso. Porque depois do 12 vem o 13, 14, Isso. então até o 19 você é adolescente, é o teenager. Uhum. Como é que você não ficou resistente ao que o seu pai estava falando? Porque geralmente o adolescente Eu, ele é reticente, ele fica refratário ao que o pai está falando. eu fui resistente, assim, ele deu lá uma ajudada, mas aí eu também comecei a realmente ver o outro lado, depois que eu comecei a investir na bolsa. Aí eu comecei a seguir algumas pessoas que também falavam de economia e política, fui vendo o outro lado com isso também. Então foi uma série de coisas que me ajudou a ver o outro lado. E cá estou eu hoje. Que legal, hein? Olha, Uhum. parabéns. Eu queria te fazer um convite para você visitar
as hortas da Arca, da Horta Social Urbana, e conversar com as pessoas que a gente acolheu das ruas Pode ser, podemos combinar. e contar um pouco desse... Você tá sem som agora. Opa, acho que é porque... Voltamos. Voltou? Estamos de volta. Deixa eu só colocar o carregador aqui. E você colocar essa visão sua. Caiu o som de novo. Estamos sem som. Alguma coisa aí. Voltamos. Eu queria convidar você para passar essa sua visão, né, de clareza sobre as coisas que você conseguiu sorte logo na tenra idade. Assim, eu sei o que você está falando, porque eu fiz homeschooling até os 11 anos de idade. Eu estudei em casa com a minha família, né? Minha mãe, ela estruturou lá. Eu tenho 2 irmãos. Minha mãe coordenava os professores também. A gente teve uma época que teve outros professores. Assim, isso me protegeu, né, de ser doutrinado pela esquerda. E aí você, na tenra idade, você conseguiu. Então eu queria te convidar para você conhecer os projetos sociais que a gente faz aqui de direita, né? E conversar com o pessoal que às vezes está na dúvida e está ali pendendo um pouco para cair nessa conversinha mole da esquerda. Então, se você tiver um tempo, depois eu queria organizar isso aí com você. Claro, podemos fazer isso sim. Agora então, me conte. O que é a Arca? Quais são os seus projetos sociais? Me conte isso. Então, na verdade, a ARCA quer dizer Associação de Resgate à Cidadania, com crase, por amor à humanidade, com crase também. Então, Associação de Resgate à Cidadania por amor à humanidade. Basicamente, a gente busca resgatar a cidadania de quem não ajuda ninguém, porque tem muita gente que vê gente na rua e fala, puta, como é que eu vou ajudar? Se eu der dinheiro no farol, o cara vai comprar droga, então eu não vou dar nada. Aí o cara vai lá ficar com você, você pesar, não, tá bom, vou dar. Né? E também tem o cara, né, as pessoas que estão nas ruas, que também não estão com a sua cidadania, vamos dizer assim, desenvolvida. Então é tanto para resgatar a cidadania de quem não ajuda e quer ajudar, como quem está na rua e que está na pobreza e precisa de mais cidadania. É para os dois lados, né? Então isso é a ARCA. E a ARCA, a gente tem um viés totalmente de fomentar a autonomia do indivíduo em vulnerabilidade social extrema. Então, ao invés de ser um projeto assistencialista simples, que vai lá e entrega roupa, comida, água, moletom, sopão, a gente faz isso também, mas a gente sempre busca acolher as pessoas que estão nas ruas e dar oportunidade de emprego para que elas sejam autônomas, que elas sejam donas da própria renda, da própria vida delas, né? Então, o que acontece? Esse projeto ele foi crescendo, é um projeto que nunca utilizou um centavo público, e nunca vai utilizar. Então, é um projeto totalmente financiado pela iniciativa privada, que gera emprego e renda para pessoas acolhidas das ruas e de favelas. E aí, você que gosta de investir no mercado financeiro, nós montamos um fundo social, na verdade é um fundo de investimento chamado Fundo Arca, que hoje está no BTG, por exemplo, na plataforma do BTG, onde a taxa de administração vai para o projeto para acolher mais pessoas das ruas. Então, o fundo chama Arca, né? ARCAH, tem H no final. É o Arca FICFIN CP, depois eu posso te passar. E é um fundo que está rendendo mais de 200% do CDI, né? Ou seja, está bem acima do que rende a inflação, né? O CDB. E a taxa de administração vai para acolher pessoas das ruas. A gente pega pessoas que estão nas ruas, capacita e dá emprego para elas em terrenos baldios que a gente transforma em hortas. E aí o que é produzido nessas hortas a gente vende para o Pão de Açúcar, para o Rappi, para o iFood, tanto a hortaliça in natura quanto também as saladas. Então é uma forma de dar trabalho e renda e moradia para as pessoas que estão nas ruas. Ao invés da gente enganá-las, como o Boulos faz, a gente dá emprego e moradia para essas pessoas. E isso é a Arca. A melhor forma de ajudar não é simplesmente doando, é você investindo. E aí você investe, o seu dinheiro vai render, porque está rendendo 230% do CDI, o dinheiro continua seu e está rendendo, e a taxa de administração do capitalismo malvado vai ajudar a acolher pessoas das ruas. Excelente. Agora, me conte, como foi essa experiência de ser candidato a prefeito de São Paulo?
Bom, tem vários lados dessa experiência. A experiência, a parte ruim é porque era pelo Partido Nojo, né? Então, eu tive essa... Eu achei que, né, que o Partido Nojo era um partido bom e que fosse realmente ser o que eles prometeram, que a promessa não é ruim, geralmente as promessas são boas. Então, a conversinha do liberalismo, de fazer uma gestão pública mais enxuta, de combater, obviamente, né, que todo mundo quer combater a corrupção e etc., que são propostas maravilhosas, né? Então, eu acabei me filiando ao Partido Nojo, né? E aí, eu passei no processo seletivo, quando eu concorri com 76 candidatos, fui escolhido, e aí foi uma guerra, porque o Novo começou a me obrigar a pedir impeachment do Bolsonaro e ser oposição do Bolsonaro no meio da campanha. Eu falei, mas espera aí, pessoal, a gente é de direita, tem o outro lado é o Boulos, e a gente faz o quê, né? A gente vota no quem, então? Né? No Lula, né? E agora no Lula Alckmin, como é que faz? E aí eu acabei brigando feio com o Amoedo, né? Também conhecido como Amoeba, e aí eles acabaram me expulsando no meio da campanha. Mas tirando essa parte, bom, só para concluir, eu entrei na justiça e ganhei, e voltei para a campanha. Fui no debate da Band, fiz perguntas que incomodei o Boulos, e aí depois eles acabaram tirando a minha vice, né? Na verdade, foram lá e tiraram ela. Aqui alguém falou foi livramento, foi mesmo. Eu sempre mantive a minha linha conservadora, desde que eu fui secretário aqui em São Paulo, no município, depois quando eu fui presidente do Fundo do Estado também. E aí eu mantive minha linha conservadora. Quando o Nojo começou a desviar, eu me mantive. Então, ter sido expulso do Novo foi um puta presente, né? Agora, foi muito legal fazer campanha, cara. Tipo assim, eu já tenho uma capilaridade por causa dos projetos sociais de conhecer favela, de conhecer as pessoas mais humildes, conhecer gente também muito rica. Então, para mim, foi uma experiência muito legal de poder levar propostas reais para a cidade. Eu tenho, né, relativa experiência por já ter sido secretário 2 vezes. E levar propostas viáveis para todo mundo, para o rico, para o pobre. Enfim, foi uma experiência muito legal. O debate na Band foi legal participar demais, quando começou a tocar aquela musiquinha lá. Você fala, pô, não acredito, eu tô aqui no debate da Band, né? Então, foi uma experiência, assim, incrível. E, na verdade, salvou minha vida, porque eu acabei sendo expulso de um partido que não vai passar nem na cláusula de barreira. Para quem não sabe, a cláusula de barreira agora, para poder continuar sendo um partido, os partidos têm que eleger pelo menos 11 deputados em 9 estados. O Partido Novo tem 8 deputados hoje federais, e já passou, na minha opinião, a época que eles foram alguma coisa, então para mim só vai cair, não vai passar na cláusula de barreira. Ou seja, eu saí de um buraco e, graças a Deus, estou alinhado a quem eu sempre tive alinhado, que são os conservadores, são as pessoas de direita, as pessoas que querem fazer as coisas certas no Brasil. Então, foi uma experiência boa e ruim ao mesmo tempo. Sim, entendi. E como secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo, você chegou a trabalhar diretamente com o João Dória? Trabalhei com o hoje conhecido também como Calça Apertada. Esse é o novo apelido dele. Na época, eu vou falar assim, eu não gosto de gente traíra, né? Então, eu não vou aqui, embora eu não concorde com nada que ele está fazendo, nada. Acho que não tem uma ação que eu falo, puta, essa ação é boa, hein? Tipo assim, não tem nada. Mas é um cara que me pegou no setor privado e me colocou lá para fazer o trabalho social que eu sempre fiz. Não é que eu não fazia já. Então, de certa forma, eu não devo nada para ele, porque eu cumpri com o meu trabalho. Eu construí 18 albergues em São Paulo. Eu empreguei mais de 2.000 pessoas que estavam nas ruas em empresas do setor privado, estando na secretaria. Eu criei as praças de cidadania, que são centros de formação profissionalizante nas favelas. Eu criei mais de 10 programas trabalhando com o Calça. Assim, então, na verdade, para mim, é patético ver o que ele virou, infelizmente, na verdade, né? Falar assim, o cara... Porque ele enganou muita gente. Não sei se você se lembra, em 2016, na campanha dele para prefeito, você era bem mais novo.
depois. Você conheceu depois, né? Então, assim, a galera... Ele foi eleito no primeiro turno, piloto. Primeiro turno. A última vez que tinham sido eleitos no primeiro turno fazia 40 anos, 35 anos, alguma coisa assim. Ele foi eleito no primeiro turno com mais de 3 milhões de votos, né? Aqui. 3 milhões e meio de votos. Então, ele foi literalmente ovacionado. E aí, no começo, não era que tava assim, tava ruim, entendeu? Só que aí, de repente, começou a mudar. Ele começou a querer ser presidente, aí largou a cidade, foi para o estado, me chamou para o estado, eu fui para o estado de novo. Eu trabalhei com ele no estado. E aí, passou um tempinho, ele já começou a atacar o Bolsonaro, tendo sido Bolsodória um pouquinho antes. Então, na minha opinião, ele se perdeu completamente. E é triste para mim, porque, enfim, agora a decisão que eu tomei foi de me manter naquilo que eu sempre fui. Sempre fui de direita, sempre fui conservador e sempre gostei de fazer trabalho social com eficácia, ou seja, realmente resolver o problema das pessoas mais vulneráveis. Então, cara, me arrependo de ter trabalhado com o Dória? Não, porque na época que eu trabalhei com ele, a coisa estava indo para um lado bom. Foi 2017, 2018. Quem se lembra, assim, a expectativa era muito grande. Ele foi eleito no primeiro turno. Agora, infelizmente, o cara desandou, né? Eu vi umas imagens, uns vídeos dele lá na Bahia, sendo recepcionado por uma bandinha lá, uma pessoa. Ou seja, na minha opinião, eu acho que politicamente ele acabou. E, na verdade, ele se autodestruiu, né? Pois é. Você acha que essa ideia do Bolsonaro foi só para ganhar voto ou ele realmente acreditava naquilo? Eu acho que foi só para ganhar voto. Sim, entendi. Mas, Felipe, então terminamos aqui. Foi excelente, foi muito divertido. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tem alguma consideração final? Cara, na verdade, eu só tenho que te agradecer e te parabenizar. Assim, eu tô encantado com a sua visão de mundo. Você é fora da curva. E, principalmente, eu acho que o que eu mais admiro em você é a sua humildade, de você escutar, né? E de você gostar de observar os lados das coisas e ter tomado uma decisão, né? Você, como você colocou aqui, você chegou até a seguir o Nelipe Feto, né? É, e depois você acabou transformando a sua trajetória de forma racional, ou seja, você racionalizou a coisa, você pensou no que estava acontecendo e você tomou uma decisão. Então você é uma pessoa muito evoluída e assim até nas trocas de mensagem, né? Você me escrevendo, eu falei, será que é o piloto mesmo ou o adulto que está mandando essas mensagens? Porque você escreve de um jeito muito formal e tal. E, cara, vou te falar uma coisa: você deve dar muita inveja em petista e lulista e um monte de babaca que eu vi aqui comentando, inclusive, falando coisa de Lula, o ladrão, o maior ladrão da história, e os caras defendendo. Tô Então, espetacular. assim, Engajamento, engajamento. então, assim, Ótimo. cara, conta comigo no que você precisar. É, Valeu. vou reiterar o convite para você conhecer os projetos sociais que a gente tem aqui, socioambientais de direita. Cara, conta comigo se você quiser sempre, vou estar sempre com você. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Foi ótimo. Uma boa noite pra você. Boa noite a todos aí, um abração. Vou colocar essa live depois Aí, na depois eu te mando minha. live. Vou Me baixar manda. aqui. Ali. Valeu. Boa Boa noite. noite.